Moraes. Primeiro, antes. Confirmada a instrução, passaremos agora aos debates orais. Vou conceder a palavra ao Ministério Público para sustentar a sua versão em plenário. Parece que eventual à parte será regulamentado pelo ministro, pelo que deve haver o requerimento próprio e assim deliberação em sessão. Espero dar com a palavra pelo prazo de 1h30. Realmente, bom dia a todos. Fazendo cumprimento à nossa presença, com a de forma positiva, presença de trabalho, Estou ouvindo. as que são merecidas. Cumprimentos também a todos os servidores que estão aqui a prestar um serviço digno, servidores políticos, em relação às requisições que são feitas por uma das partes, para o bom andamento dos trabalhos. Gostaria também de cumprimentar todos os trabalhos que são feitos aqui pelo sistema de pesquisa, a presença da Polícia Militar, a briosa Polícia Militar, está aqui a nos prestar segurança, para termos tranquilidade na condução dos nossos trabalhos. Cumprimento também os senhores, vossas excelências, que hoje estão aqui na condição de representantes da sociedade. De forma ativa, precisam observar o que está sendo dito aqui em plenário, para que, ao final, dentro dos livros, da livre convicção dos senhores, os senhores possam voltar a respeito de tudo que vocês viram e ouviram aqui. Gostaria também de, igualmente, cumprimentar a nobre defensor, o advogado da senhora Sini, e também cumprimentar a senhora Sini para dizer que o Ministério Público não está aqui para vulnerar os seus direitos fundamentais. Nós estamos aqui cumprindo muito público, para apurar os fatos. O Ministério Público tem o Ministério da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de fazer a fiscalização do regime jurídico e da correta aplicação da lei. Então, senhores, vamos nos situar quem somos nós aqui hoje, nessa manhã, no dia 10 de novembro de 2025. Temos ali a figura do juiz Tobago, que está fazendo a condução dos trabalhos. Temos aqui a presença do Ministério Público, que tem a função de apurar os fatos, juntamente com o que ocorreu, e fazer a denúncia para que esses fatos sejam investigados, sejam submetidos ao crivo do Poder Judiciário, para que seja da melhor forma resolvida, para que seja apurado todos os fatos, seja feita uma investigação minuciosa a respeito de tudo que ocorreu, para que sejam, de fato, todos aqueles que tiveram a participação durante a colheita de provas possam ser julgados e, ao final, condenados, se assim o processo demonstrar. O Ministério Público não tem a função mundial de acusar. O Ministério Público não é um órgão acusador sistemático que acusa por acusa. O Tribunal do Júri não é uma gincana, senhores. Não é um jogo de ganha-ganha que alguém tem que sair daqui a qualquer custo vencedor. Mesmo porque não saem vencedores do Tribunal do Júri. Não há vitória, porque a pacificação social já foi estabelecida, atos violentos já ocorreram. E o Tribunal do Júri só funciona quando ocorrem crimes contra a vida. Sejam eles crimes tentados, sejam eles crimes consumados. Então, a importância dos senhores aqui está para julgar justamente aquele fato que mais estremece a sociedade, que são os crimes contra a vida, que mais causam terrores
a todos nós, por saber que o bem jurídico maior, vida, seja lá de quem for, foi violado. Que não se busca fazer nenhum tipo de juízo a respeito da vítima. A vítima é vítima, seja ela quem for. A gente não faz nenhum tipo de juízo de valor a respeito da vítima. O Ministério Público, quando traz a pessoa para sala pública dele, isso vai muito, porque nós estamos aqui a falar pela sangue da vítima, que não está mais aqui para se defender e que seu corpo clama por justiça. Então, a sociedade precisa dar uma resposta aos fatos que ocorreram. O Ministério Público tem o dever, tem o papel de bem apurar para que possa, durante a investigação, uma vez sendo verificado a materialidade do fato. Qual é a materialidade do fato? A morte do senhor Código. E indícios de autoria. Então, quando a gente chega para o autor, é porque já houve indícios de autoria. Que se por algum acaso esses indícios eles não foram afastados durante a fase da investigação, depois é verificado que não há a mínima possibilidade de participação do autor, se quer porque cabe ao juiz-presidente, já na fase inicial do tribunal de júri, promover a absolvição sumária. O Tribunal do Júri, para o senhor sabe, está de chegar aqui, esse processo ele teve uma história que inicialmente iniciou com o fato, o fulgador, para depois que a autoridade policial pudesse proceder com as diligências e com as investigações para colher a autoria, quem foram os autores, quem foram os partícipes, quem foram aqueles que colaboraram para que o crime ocorresse. A polícia faz a investigação e, diante dessa investigação, subinicia o Ministério Público para que possa apurar se aquilo que foi coletado durante a investigação policial procede ou não procede para que o Ministério Público possa oferecer uma denúncia. Oferecida a denúncia, inicia-se a fase judicial, em que, novamente, as testemunhas serão ouvidas, o autor do crime será ouvido. No caso, quando há uma tentativa de homicídio, a vítima é ouvida. Se não há, a vítima não sobreviveu, de fato morreu. Então, há de se apurar o que as testemunhas tenham a trazer para esclarecer o que de fato ocorreu. Se no final dessa fase, que a gente vai chamar a fase de província, se ficar claro que aquelas pessoas que estão sendo investigadas não têm nenhum tipo de participação, não foi comprovada a participação, o juiz pode absolver sumariamente e nem sequer chegaremos aqui a situação de virmos todos ao plenário para continuarmos ainda a buscar a verdade dos fatos. No entanto, quando permanecem dúvidas, porque nós estamos vendo como indícios, e esses indícios ainda permanecem, e não resta Deixa eu só verificar. a Eu já mandei. participação dos autores do crime, então é submetido ao Tribunal do Júri para que possamos novamente aqui ouvir testemunha, ouvir o réu, para que a gente possa, ao final, chegar a uma conclusão e votar com a convenção. Então, saibam os senhores que o nobre advogado ele está ali, devidamente comprometido, com a defesa da senhora Alcimir. O Ministério Público, por sua vez, não tem esse papel de ficar vinculado a nenhuma das partes. O Ministério Público ele tem interesse em buscar a verdade dos fatos. E por essa razão, se eu preciso entender que o Ministério Público, quando vem ao plenário para avisar, não faz de forma responsável, de acordo com tudo que está constando aqui nos autos, para que possam ser apreciados pelos senhores. Então, como foi que nós chegamos até aqui? O que foi que alimentou as dúvidas para que fizessem? Porque nós estivéssemos aqui chamando testemunhas, fazendo interrogatório da parte ré, para que nós pudéssemos, finalmente, diante de tudo que está aqui no processo, termos condições de julgar os fatos. Então, me permitam, vou pedir a sua ajuda novamente. Bem? Nós vamos olhar o D 9782719378. É a denúncia. A denúncia. Então, senhores, trata-se de um processo trata-se do homicídio, não pode ter,
que foi praticado no contexto de tráfico de drogas, de drogas, nesse contexto de violência. Durante as investigações, foi apurado a possível participação da senhora Elisete Aparecida Ferreira, Paulo Henrique da Silva, Carlos Gabriel Soares, Paulo Henrique, Carlos Gabriel Soares e a senhora Alceni Barbosa Dantas. Houve também a participação de uma adolescente, à época, um adolescente infrator, que foi apontado, que vocês ouviram aqui, como o autor dos disparos. E por esta razão, não consta aqui na denúncia do Ministério Público que ele precisou ser julgado segundo a lei sobre as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que era concernente a ele foi julgado pela justiça adequada. Por essa razão, ele não veio ao plenário no tribunal de júri para poder ser julgado. Mas a aplicação da lei ocorreu de acordo com a normativa legal que é concernente a um adolescente infrator, como foi o caso. Os senhores ouviram falar do nome do adolescente que fez o disparo, por isso não consta aqui na denúncia. E consta aqui na denúncia a senhora Alceni Barbosa Dantas. Cabe ao Ministério Público fazer a indicação na denúncia de como cada um participou do delito. Quem participou do delito. Então, pode subindo. Pode subir um pouco mais? Então, os outros foram apontados, estavam ainda sob investigação, como mandantes do crime, e a senhora Alceni, juntamente com Carlos Gabriel, eles foram apontados, segundo foi apurado durante o inquérito policial, com uma efetiva participação que consistente em atrair a vítima para o local da execução com o propósito de manter uma discussão. De onde surgiu aqui essa informação? Os senhores recordam que esteve aqui sentado o senhor Reginaldo, que é o irmão da vítima, que viu a senhora Pandemia lá no local. Perguntado a ele disse que viu a senhora Alceni, que conversava com o irmão, que tinha um encontro de pessoas, e que depois viu também a presença do atirador, que foi o Douglas, como ele disse que ele não falou, né? Douglas, passando do Douglas. Então, essa aqui foi inicialmente verificado a participação dela. Porque o senhor Reginaldo disse que ele estava lá no local e achava certo não era, de fato, a participação da senhora Alceni. Uma vez, e quando perguntado pelo Ministério Público, se ele viu a senhora Alceni chegar junto com o senhor Douglas, ele respondeu que não viu. Que viu, estava no local, mas também que não viu, o Ministério Público precisava também apurar a respeito dessa dúvida, se de fato, como foi que ocorreu as circunstâncias. Nós vamos agora para os termos de declaração, que foi prestado pela Alceni em sede de autoridade policial. Ou seja, o ID 9782709385. Aqui, a página 2 de 3, do ID 9782709385. Ou seja, é uma declaração em que, de fato, ela confirma que ela estava no local. Ela chega lá no local. Ela estava no local confirmando o que foi dito pela testemunha Reginaldo, de que ela estava no local. Ela também confirma de que ela estava no local. Pode subir daí a página, tá? A confirmação de que ela estava no local, segundo a própria declaração da senhora. Então, muito bem. As autoridades estiveram presentes, os investigadores, e um termo de comunicação de serviço foi trazido aos autos, tratando
Uma investigação foi feita através de interpretação telefônica. E que foi verificado a participação e a investigação a respeito do tráfico de drogas que estava sendo operado pela organização criminosa. Coloca aí no ID, na comunicação de serviço, no ID 9782717337. Não localizou? Deixa eu ver, está apagado aqui para mim também. Eu repeti, 9782717337. Se tiver só os 4 números finais, eu acho que fica mais fácil. Aqui, sobe aí também. É a comunicação de serviço. Não, não é esse não. É essa aqui, ó. Enfim, até ele localizar para que quando pudéssemos, nós possamos entender como foi que nós chegamos aqui. Então, na comunicação de serviço, novamente, permaneceu sendo investigado a presença da senhora Alcemini naquele local que havia indícios de que pudesse ocorrer uma participação que seria atrair a vítima Rodney para que pudesse sofrer um estado de arma de fogo, o que combinou com a sua morte. Então, o que foi verificado, foi dito aqui durante o curso do processo, a senhora seguia como ressaltar, ela não foi ouvida durante a fase da investigação judicial. Foi ouvida apenas em sede judicial e está comparecendo em juízo agora. Então, não foi possível ouvi-la durante a fase de produção de provas, durante a fase judicial, porque a produção de provas ela primeiro é colhida na fase de inquérito judicial, para depois, na sequência, essas provas precisam ser validadas, ratificadas em juízo, para que validades. Essa ela não foi ouvida durante a instrução processual em sede judicial. Mas, ao se buscar mais informações, e verificando a comunicação de serviço feita pela polícia, então foi registrado aqui nos autos que, dentre os investigados, a senhora Sini, ela colaborou com as investigações, mas, a priori, não se tem indícios para afirmar que ela tenha feito voluntariamente. Então, isso precisava ser investigado, a presença da senhora Sini naquele papel, precisava ser investigado. E foi novamente ratificado, foi isso aqui. Ela era usuária de crack, fazia uso de entorpecentes com Rodney, e naquele momento ela veio com a autoria do homicídio, informando que foram os participantes daquele momento. Tudo isso foi ratificado e verificado, tá? Aqui agora no juízo. Mas a dúvida, de fato, qual seria a participação dela permanecer. E o nosso papel é apurar, de fato, qual é a participação. Nós estávamos no local do crime e essa acontece. Tanto pelo depoimento do senhor Reginaldo, que era encontrado no Rio, tanto pela própria senhora Alcemini, que estava no local e confirmou o pessoal, mas precisava sistema de justiça, precisava apurar qual, de fato, era a participação dela ali naquele local. Segundo os autos, coloco aqui no ID 9782, ID 9782 704018, na página 3. Que é o depoimento, pode deixar aqui, pode inclusive deixar aqui até com o senhor Wander também, que esteve aqui em juízo. Estiveram aqui presentes o investigador Wander, a Wander, e aí, quando o inquirido perguntava a ele, quando é a polícia participava de vermelho, para o senhor estar recordado. Eu fiz perguntas ao senhor Wander para que ele esclarecesse como foi que ele entendeu a participação da senhora Alcemini. E ele disse que só participou da ocorrência e não prestou depoimento da polícia e não lembrava de ter prestado depoimento em juízo. Mas ele prestou e partiu o depoimento dele, foi, inclusive, confrontado durante as minhas perguntas para elucidar as dúvidas a respeito disso.
Então, ele disse que conheceu a mulher de nome Sumi, mas não sabia se era ré, mas se a conheceu apenas em razão das diligências, que foi o que ele confirmou novamente. E que a pessoa dela, ela foi mencionada pelo depoente, foi mencionado no histórico de ocorrência. E foi lido o histórico de ocorrência, em que lá no histórico de ocorrência, novamente, o senhor Reginaldo, que era o irmão da vítima, informou que viu a senhora Sumi no local do crime e que, logo após o ocorrido, também se evadiu. Então, esse foi o depoimento que eu antes, e que aqui foi confrontado de acordo com o que está aqui no processo. Na sequência, nós ouvimos a testemunha Diego. Diego Augusto de Oliveira. Olha, senhor, estava de camisa branca e calça jeans. E o senhor Diego, quando perguntado a respeito das interpretações, porque como se localizou, usou entender que havia, de fato, a compartilhar da vida, o interesse em matar a vítima, ou uma ocorrência através do trabalho de interpretação que aconteceu durante o processo, e que, de fato, se apurou ali a autoria, porque durante a investigação também pelos acusados, estavam pedindo fundo, informando que determinaram seus filhos uma partida de futebol. Eles referiam ao fato de matar pessoas em partida de futebol. Então, conseguimos lá vencer aquela partida. E aí, quando eu perguntei ao senhor Diego se, no contexto das interceptações, se foi citado o nome da senhora Sumi, Michel estava a apurar essa responsabilidade. E ele informou que naquele contexto, não viu previamente, nenhum daqueles agentes ali fazia referência à senhora Sumi. Então, durante a investigação, na ocorrência da PM foi ouvido, e que Biel apareceu juntamente com o nome de Roberta, de Paulo Henrique e com o nome de Elizabeth, conseguindo. Então, aqui, naquele momento ainda, aqui em juízo, traz novamente essa informação. Nós vamos trabalhar aqui nos cuidados do processo. Então, de fato, a dúvida ela permanecia em relação ao testemunho do senhor Reginaldo sobre a presença da senhora no local, foi confirmado por ela, mas não restou claro, então, de fato, que tivesse ocorrido a participação da senhora Sumi. Por que ela foi denunciada? Como é que ocorre a denúncia? A denúncia ela ocorre faz indicação da autoria, autor, aquele que comete o verbo duplo, assim que a gente chama de direito. O verbo duplo que é político é o quê? Praticar ação. Então, quem foi que matou? A deixar claro que ele já nas provas sociais, as próprias diligências, que foi o senhor Douglas. E a senhora Sumi, juntamente com os outros, na condição de partícipes ouviram, mandando a senhora Sumi, no caso, na condição de partícipe. Então, foi sobre essa participação que se resguardou a investigação para, de fato, verificar como se deu a participação dela, de que maneira ocorreu. Como durante o curso da investigação, tanto na causa judicial, a senhora Sumi não prestou o depoimento, ou não foi interrogada, não trouxe esclarecimento durante a causa judicial, essa dúvida até não aconteceu. E precisou ser confrontada com todas as provas que estão sendo tratadas aqui nos autos. Porque aqui, ao final, o Ministério Público acaba por se manifestar. Não restou cabalmente comprovado que houve uma adesão da senhora Sumi com os réus que cometeram um crime. Para que seja evitada essa participação, precisaríamos trazer provas que precisa trabalhar com provas. O público não é um acusador sistemático. Mas, enquanto permanece a dúvida, nós continuamos buscando pela verdade dos fatos que precisam ser submetidos ao crime contraditório, para que, enfim, de fato, possa se convencer e chegar até a presença dos senhores e pedir pela condenação. Mas esse não é o caso da comissão. Não restou demonstrada a participação de fato cabal e ou a adesão da senhora Sumi no intuito de. Então, mesmo chegando até aqui, todos os momentos nós estamos ainda investigando e apurando, confrontando com todas as provas. Não há. Nos autos do processo,
Coloca aqui, meu amigo. 9782 70 40 18. Página 3 de 23. Parou aí? Deixa eu ver aqui. Página 3 de 23. Acho que isso sobe mais um pouquinho. Página 2 a 3. Pode subir, pode subir. Sobe mais. Não, desce. Aí, dá uma paradinha. Pode subir mais, que eu quero tudo isso aqui. No depoimento do senhor Diego, que foi investigador, participou das investigações telefônicas, ele diz que a Oceni era usuária de drogas, isso já está muito claro, não controverso, que ocorreu uma discussão entre Douglas e Rodney, ocasião que Reginaldo, irmão de Rodney, tendo Reginaldo respondido que nada tinha a ver com aquilo, como de fato ele disse que não tinha participação alguma, no caso, e estava presente também, foi questionado se iria pagar a dívida de Rodney, tendo Reginaldo respondido que não tinha nada a ver com aquilo. Que tudo isso está registrado nos diálogos de interceptação das comunicações telefônicas que confirma o teor da comunicação do serviço. O serviço autocircunstanciado lavrado pelo depoente, no qual lhe foi lida nas folhas 32 e nas folhas 34. Então, vindo a confrontar o que consta aqui nas folhas 32 e nas folhas 34, juntamente com o que foi perguntado ao senhor Diego, sobre se ele lembra de ter ouvido, ter sido citado numa negociação de interceptações, e aqui o juiz disse que não. Então, ele verificava que estava aqui no processo, também, o Ministério Público precisava de essa novidade. Deixando aqui para a correta aplicação da lei. Então, diante de tudo que consta nos autos, o que não restou cabalmente comprovado a participação da senhora Constantino, bem como não restou demonstrado que houve uma adesão por parte dela previamente para participar do fato consumado do homicídio qualificado, o Ministério Público vai determinar pela absolução da fotografia. Porque o Ministério Público não é um órgão meramente o Ministério Público não interessa condenar o nosso serviço. O processo ele precisa ser pautado em provas. O processo precisa ser pautado segundo todo o contraditório. A acusação é um dos papéis do Ministério Público. E a correta aplicação da lei também. O Ministério Público faz, para todas as vezes, tiver aqui na presença, que representante do Ministério Público, ele ficará o senhor que por uma condenação, que já foi feito o trabalho certo. Mas, na hipótese, ainda restando dúvidas, ou não restando comprovado a adesão e a participação durante a empreitada criminosa, então, não dúvida, algo institucional então, isso é dúvida pela absolução que a senhora teria, diante da ausência de provas, que nos demonstra com segurança a condenação com a prova da condição dos cientistas. Porque assim, Defesa está pronta para com a palavra, então. Ainda não chegou o almoço, então a gente já vai. Vamos continuar até para acabar mais cedo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor de Direito, o Bruno Rodrigues Fonseca, que hoje estou conhecendo, né? E com uma imagem maravilhosa, né? Aliás, tem sido muita surpresa, né? Nas comarcas que eu tenho passado por aí. Foi um prazer conhecer. Até hoje de manhã a gente nem se conheceu. Eu perguntei se era o promotor, se era o advogado. Não, sou magistrado. Nossa. Achei até que eu tinha dado uma rata com ele. Se ele for bravo, eu estou, né, enrolado. Mas prazer demais conhecer realmente uma boa imagem, né? A doutora promotora, doutora Lícia Ferreira Reis, né? Que também conheço hoje,
junto comigo, não é de Uberlândia, né? A gente está aqui para trabalhar mesmo. E também, outra, eu vou falar mais a respeito da doutora, né? Mas também trouxe grande imagem do bom sentido, né? Então, eu quero cumprimentá-los e saber, dizer que é um prazer estar com vocês aqui. E nunca nós somos inimigos, né? Nós somos partes contrárias de um processo. Eu posso muito dizer isso, eu quero terminar de cumprimentar, quero cumprimentar os policiais militares que, né, nos dá a condição de segurança de estarmos aqui, senão não é como que se realiza um julgamento sem a segurança necessária para isso. Quero cumprimentar os servidores daqui do Fórum de Uberlândia, na pessoa do Ivan, e que, volto a dizer, é um fórum que me trouxe muita alegria de ser advogado, porque a dedicação desses meninos aqui, até a escrivã que me mandou as mensagens para organizar tudo, o Ivan que conversou comigo durante, né, final de semana, sabe, comigo conversando, dedicando. Então, quer dizer, muito bem recebido aqui, desde a portaria até aqui em cima. Então, assim, estou levando, eu já venho Uberlândia sempre, não é que eu não venha, conheço Uberlândia, tenho parentes aqui, mas nunca tinha dado um fórum para fazer um trabalho. Então, eu tinha que dizer isso aqui, eu não poderia deixar, né, de enaltecer isso. Isso é muito importante para quem vem. A gente chega de fora, a gente tem que ser bem, porque não sabe, né, como vai chegar, como é que vai ser, se vão tratar a gente bem, mas aqui em Uberlândia tem sido agora. Então eu tinha que dizer, então eu tenho que deixar de fazer. E isso expressivo a todos os servidores, né? Quero cumprimentar aqueles que estão aqui acompanhando, né? Não sei se são estudantes que forem, né? Tirem o melhor proveito possível e posso assistir a gente aí, né? Eu já estou na descida para quase parar já, então são pessoas que vão continuar esse mistério, né? Alguns na promotoria, alguns na magistratura, alguns na advocacia. Então, né? Tive uma proveito para isso. Por último, vocês jurados, então, esses são os juízes da causa, né? Porque eu estou nesse estado mais eu para comandar, para decidir, né? Para evitar ir embora, os julgamentos são complicados, se podem vir, mas enfim. Eu estou para decidir, mas vocês aqui estão aqui. Então, vocês estão aqui para lugar, vocês estão aqui para se apresentar a sociedade, entendeu? Como o direito de isso é um sério difícil, né? Isso foi permitindo vocês que estarem aprendendo isso aqui. Para quem não me pega o processo na mão e ele tem que tomar uma decisão, não é uma coisa muito fácil. Mas para quem é leigo, né, que não é um juiz, igual vocês são hoje, eu considero que é muito mais complicado. Você vai decidir sobre a vida de uma pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa sai daí condenada há 20 anos, 30 anos. Então não é fácil. Bom, caminhando aqui com relação aos fatos e ao processo que a gente está aqui hoje, a devidamente da doutora Orseni, eu queria dizer, não é, agora eu vou dizer para vocês que não é todo dia, mas a unidade da senhora promotora de justiça. Por quê? Porque, como ela disse, a promotoria de justiça, ela percebe a justiça. Ela tem, aliás, ela fiscaliza a justiça. Né? O ser da promotoria é fiscalizar para ver se vai ser aplicado. E não é bondade dela, ela até disse isso. Não é que ela falou, eu sou boazinha, eu vou pegar o orçamento aqui hoje e vou absolver, emitir a absolvição dela. Não é isso. É porque realmente o Ministério Público tem esse dever. Como ela disse, não é chegar aqui e falar assim, olha, tem que se prender, tem que ganhar, mas aqui não tem essa coisa, não está nem te falando aqui.
É um lugar onde só não vai perder dois perfeitos. Já foi, gente. Já faleceu uma pessoa que foi morta. E tem um outro que vai ser se é condenado, vai sair daqui, vai ficar preso, né? Por muito tempo. Talvez essa pessoa volte a uma vida normal amanhã depois, talvez nunca mais. Então, enfim, só tem verteduras, né? Não é à toa que é chamado de sala das lágrimas, final das lágrimas, vamos falar sobre isso aí. Mas ela exerceu aqui hoje toda a competência do mundo pelo certo. Por quê? Como eu ia dizer para vocês, eu vou tentar cortar minha fala, eu sei que é cansativo, mas eu ia dizer isso, que não tem nada nos autos que realmente prove que o Marcelinho participou dessa coisa. Porque ela foi lá e atraiu o rapaz para fora, e que o mundo dela já tinham combinado com ela isso. A Orcelina, na verdade, ela também é uma vítima. Assim como... Por que eu digo que eles são vítimas? E os demais? Aqueles que foram lá, mataram. Eu não. É porque eles orquestraram onde está o prêmio. Foram lá, mataram. Eu não sei se foi por dinheiro, não fizeram, não fiz nada. Isso fizeram no dia. Esses eu chamo muito de vítimas porque eles estavam lá conversando drogas, eles não estavam lá dependentes da droga como ela. Então ela caiu nesse mundo, infelizmente. Ele sabe que pessoas inteligentes que caem, que não tinham tão baixo, conseguem sair em outro nível, acabam morrendo, né? E aí é um caso de Vitória, hoje ela está recuperada, conseguiu, se tratou, né? Se transformou em uma dona de casa, mãe, quase pastora, né? Que ela é diaconisa, lá na cidade de Bahia, tem a igreja, já fui na igreja para conhecer, para ver se o trabalho era bom ou não. E hoje ela trata de tentar recuperar essas pessoas que estão lá no poço, no fundo do poço, onde ela passou. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, sem querer demorar muito e fazer vocês ficarem escutando por muito tempo, que eu posso dizer isso com muita propriedade. Eu não ia nem dizer isso aqui hoje, será porque eu vou ter um tempinho para falar. Vou fazer só defesa, eu ia me ater só no salto, eu quero fazer história. Porque serve além de alerta para quem tem isso, para tudo, né? Quem na vida está sujeito. Assim eu vejo como a hora eu tinha hoje. E aí eu queria colocar isso bem rapidamente para vocês. Eu falo isso com autoridade e com propriedade, porque há um tempo atrás eu gostava de beber, eu bebia bastante. E era muito bom, sabe? Muito bar. Eu voltava para casa, algo que vocês parecia que esqueciam. Parece que era uma salvação, né? E eu caí no fundo do poço. Eu não era advogado, obviamente. Eu não tinha ainda estudado depois, pelo texto, mas enfim. Nessa época eu acabei, por fim, depois de muita dependência, de morar até no serviço, ir na rua, ser acordado pela polícia, cair numa calçada. Eu sei o que é ser dependente. É por isso que eu não deixei essa moça sozinha. Quando ela me procurou, ela me contou a história e eu me identifiquei. E aí ela me conta com a seriedade, com a tranquilidade, com a certeza que ela não tinha essa estava aqui para ela. Foi explicado para vocês, era necessário que se investigasse, até porque ela foi colocada na célula. Ela estava lá na célula, então tinha essas interrogações que precisavam mesmo ser aqui dirimidas dentro do processo, depois aquilo. Mas, enfim, terminando,
né, a história sem muito dialogar, porque se eu fosse contar ele, mas eu tive com ele, passageiro, eu vi, não, eu fui acordado acordando bem, graças a Deus, eu tinha sido oficial militar lá na cidade, e os policiais me conheciam, então, nossa, aí levava para casa. Né? Eu não tinha maiores coisas, mas a vida uma nova está ali para todo mundo, quem quer, porque é lista. Eu não podia deixar de falar para vocês o porquê que eu me a história dela e eu acabei me identificando. Falei, eu não posso deixar de essa história. E ficava no empate. E ela não está para a defensora. Eu faço muito bem para a defensora, eu não pensar, não. Mas eu fiz o máximo que eu podia para ela para poder vir aqui hoje. Eu não perguntava isso, não. Não porque uma pessoa que tiver muito eu sabia muito. Quando você cada um fez com mais discreto, com mais parcimônia, mais detalhes, com muitas coisas que servem muito de alerta para a sociedade que hoje tem o alto aí, né? As liberadas, as festas precisam ter, né? Se não tiver, tem gente que se não tiver alto, não vai. Mas é bom você pensar muito, tem muitas maneras que conversam no país, tem muito a ver com álcool. Aliás, muita porta de entrada para outras drogas piores. Tá? História, pessoas que tomam mata, não que o álcool não mate, mas... Né? Mas, enfim, tem esse parênteses para contar sobre mim, que o porquê foi desenvolvendo mais, nem porquê, né? Porque eu entendi outra história, ela não foi também que ele fez, como advogado, história de tempo, sabe? Depois, só para vocês saberem, claro, fui me tratar, fui com uma clínica, me tratei, não tinha tênis, graças a Deus, política clínica, né? E aí, saí de lá, fui estudar, saí, fui realmente, nunca mais, eu estava com 33 anos, eu não tenho. E eu fiz como advogado, estudar, foi breve, né? Mas, eu tive que dizer isso para vocês. Vamos lá. Nós hoje aqui, já amanhã para encerrar, nós estamos aqui para julgar uma filha, pessoa que estava lá na cidade primeira, uma pessoa que estava independente, hoje então é o doido de né? Pelos autos, não há folga de participação dela, nenhuma, então, as conversas não fizeram não. Por isso eu disse assim, eu perguntava para o policial alguma vez se eu estava com ela. Era uma organização complicada que tinha ali, e mataram, né? Já tinham mais dois para matarem depois, né? Eles comentaram isso nas conversas telefônicas, mas eu nunca citava esse na conversa. Eu achei que estava lá no crescimento dele, mas ela foi lá para mim. Na prova maior dela, ele tinha convidado. E aí ela não ia, como ele foi. Depois foi eu que estava chegando, ele estava tirando. E não permite, eu não vi ele aqui. Mas, é bem isso que eu queria falar com vocês, bem rápido, porque a ele tinha uma missão, eu corroboro para a visão da sua referência, ela disse que ela se propôs a folha, eu não vou fazer isso, quero pensar bem, mas ela disse, por amarelo, então, uma folha que a dona Celi não tem. Ou todos os anos não tem nada. E na luta, sim, tem que ser provavelmente, que você tem uma pessoa de alfaiate, que é o que faz isso. Tivemos um exemplo que aconteceu, né? Com relação à eliminação dos preços do Brasil, mas pouquinho, infelizmente, foi desligado, isso chegou a essa conclusão que não está certo. É um jornal de 15 anos depois. Imagina esse cara, foi cortar dele.
passando por toda a massa, você pode fazer sabe se está pensando ele sabe não lembra e sabe da maneira possível. Eu acho que é uma das belas experiências pode ser quero que você não. Então, gente, sem mais delongas, sem me aprofundar, eu quero mais uma vez ratificar o que a doutora promotora disse e quero mais uma vez pedir para que vocês absolvam ao entendido. Ela siga a vida dela, e a vida dela não tem que terminar enjaulada dentro de pensamentos quando ela não existe provavelmente que ela tem. Ela siga com a vida dela, na igreja, levando salvação para algumas outras pessoas que também estão na situação que ela passou. É isso. Quero muito agradecer pela presença e pela atenção de vocês. Tá? Vamos receber mais uma. Obrigado, senhores. Agradeço.